trabalhar, meu povo, minha pova, coisas lindas do meu coração. Vamos falar de espaço agrário. Espaço agrário e suas características básicas, conceitos básicos, falando principalmente de Brasil, mas sem deixar de pensar também na questão do espaço produtivo agrário mundial. Vamos então para os conceitos gerais dessa aula, que vai falar de agricultura, agropecuária, espaço agrário e, claro, as estruturas agrárias. O que é o espaço agrário? O espaço agrário é exatamente o espaço, que é o objeto da geografia, que está organizado a partir de características voltadas à produção agrícola e pecuária. Basicamente, tem suas estruturas componentes vinculadas à produção da agricultura, como canais de rega, como infraestrutura de irrigação, como espaços produtivos bem delimitados, ou até mesmo a produção pecuária, como os estábulos, como, por exemplo, as áreas de pastoreio e de criação. Então, basicamente, este é o espaço agrário, aquele pedaço da superfície onde o homem existe, onde ele alterou a natureza, mas para produzir agropecuária. Basicamente, tudo depende do solo, né? Então, obviamente que o solo é o elemento que vai gerar riqueza e produção no espaço agrário. E o solo é esse material inconsolidado, esse material que pode ser remexido, que possui componentes que lhe conferem qualidade. São 5 os elementos que permitem a produção e a fertilidade deste solo: água, aerosidade ou ar, gases, humus, matéria orgânica processada, sais minerais e pH neutro. Tendo esses 5 elementos, o solo é fértil. E, obviamente, quanto mais fértil o solo, mais valorizado e caro ele é. Basicamente, no Brasil, os 2 solos mais férteis e mais valorizados são o Massapê, que é o solo litorâneo do Nordeste, rico em humus, de origem calcária, né? Portanto, com pH razoavelmente neutro, e o solo basáltico, conhecido como nitossolo, que é também comumente chamado de terra roxa, que se estende do sul de São Paulo até o norte lá do Rio Grande do Sul, né? Um solo derivado de lava vulcânica solidificada. Obviamente que pensar a produção depende também de pensar a característica qualitativa do solo. E quando a gente pensa em produção, nós temos que entender o que significa esse conceito. E aí eu apresento 3 conceitos gerais acerca de produção. Por exemplo, a produção é um processo que combina fatores que são capazes de gerar recursos que satisfazem as necessidades humanas. A produção, no caso da agricultura, também pode ser tida como o total produzido. Né? Então você tem uma propriedade, sua produção total foi de 100 sacas de soja. Mas você tinha uma capacidade produtiva diferente, que é o limite máximo que pode ser obtido a partir da utilização máxima dos fatores produtivos que você possui, das condições produtivas que você possui. Qual é o limite máximo da produção? Capacidade produtiva. Tá? Então, eu tenho uma propriedade que poderia produzir 200 sacas de soja. Essa é a capacidade máxima. Porém, produziu 100. 100 é a produção, 200 é a capacidade produtiva. E a produtividade é a produção dividida pelo espaço. No caso do campo, pelo espaço. Então, você tem produção por hectares. Né? A minha propriedade produziu 10 sacas por hectare. Né? Um exemplo do que seria a produtividade. A gente pode analisar isso nesse gráfico. Vejam, nós temos aí uma área de plantio ou cultivo que é mais ou menos estável, mas você tem um aumento constante da produção.
O que isso implica? Isso implica que, havendo um aumento na produção, mas não havendo um aumento no espaço produzido, você tem um aumento de produtividade. E, consequentemente, você tem um aumento também da capacidade produtiva, caso ela tenha sido atingida e superada. Então, a produtividade aumentou, a produção aumentou, mas a área cultivada não. Como que eu consigo fazer isso? Com produção intensiva, aumentando a minha capacidade produtiva e a minha produtividade a partir do uso de tecnologia. Temos duas formas de aumentar a produção e nós vamos falar delas agora. Bom, a primeira delas é a produção extensiva, a produção tradicional, que se estabelece organizada segundo o espaço. Então, basicamente, se eu quero aumentar a minha produção, eu tenho que aumentar o espaço. Vejam, produção extensiva. Produção de, por exemplo, trigo, soja, produção de café, laranja. Aí vocês veem a produção de grãos nos Estados Unidos. Uma fazenda inteira, com áreas divididas, né, com ruas de produção, mas uma área inteira, né, com produção de grãos ou produção de animais. Então esta é uma fazenda que, para ampliar a produção, você vai ter que aumentar o espaço, necessariamente. Agora, outro exemplo. Olha aqui as ovelhas lá na Austrália. Produzidas numa área de pastoreio, abertas, sem confinamento. Essa é a lógica da produção extensiva. Aqui já temos a produção intensiva, que você consegue quando você confina o seu elemento produzido, seja ele vegetal, seja ele animal, aplica tecnologia, então você reduz o espaço e aumenta a produção com o uso de tecnologia. Isso é a produção intensiva. Nós vemos aí o gado confinado, o gado encurralado, produzido em currais. Nós vemos aí a produção com controle climático ambiental feita em estufa. Outra característica importante, além do gado encurralado, é a produção granjeira. Vejam só nessa imagem. Produção também confinada. Isso é, portanto, produção intensiva. Se você quiser aumentar a produção, você aumenta as condições com o uso de tecnologias, condições favoráveis ao aumento da produção. Beleza? E aí chegamos então à estrutura agrária. A gente começou falando de conceitos gerais de espaço agrário. A estrutura agrária é a maneira como esse espaço se organiza. Qual é o tamanho da divisão? Qual é a forma como se divide a terra produtiva no espaço rural? Qual é o tipo de produção que se colocou nessa terra? Qual a relação entre tecnologia e produção? Qual a relação entre produção e mão de obra? Basicamente, estrutura agrária é a maneira como organizamos o espaço rural para que ele produza pecuária e ou agricultura. Basicamente, então, é isso que passamos a utilizar, a estudar a partir de agora. A maneira como organizamos o espaço agropecuário. No Brasil, em 1964, tivemos o Estatuto da Terra, que veio justamente organizar a estrutura agrária. Claro que ele vem com o perdão, né, dos crimes acerca da estrutura agrária anterior, seja crimes de grilagem, seja crimes ambientais que eram anteriores a essa lei, e veio também criar uma lógica de vinculação dos espaços, que são diferentes no Brasil em termos de tamanho e de capacidade produtiva. O Estatuto da Terra trouxe o módulo rural
para dentro do pensamento de produtividade do espaço agropecuário brasileiro. Era difícil comparar uma propriedade no sertão de Tocantins com uma propriedade no sertão paranaense, porque elas tinham tamanhos diferentes. Bem provavelmente, a propriedade do sertão de Tocantins podia ser muito maior do que do sertão do Paraná, mas poderia não ser mais produtiva, porque a produtividade depende inclusive e principalmente dos fatores do solo. Então, basicamente, por um solo ser mais fértil que o outro, uma propriedade pode ser menor, mas mais produtiva que outra. E é pensando em comparar as produções e as propriedades produtivas que surgiu o módulo rural, em que não se pensa a propriedade pelo tamanho, mas sim pela sua eficiência produtiva, pela sua produtividade. E cada propriedade passou a ser dividida em módulos rurais. E um módulo rural, uma área variável em cada região do Brasil, mas com uma característica comum a qualquer região do Brasil. Uma área que produz riqueza para até 5 pessoas. Nesse sentido, foi possível classificar o Brasil em propriedades divididas por tamanhos. Minifúndio passou a ser toda e qualquer pequena propriedade cuja a produtividade é inferior ou igual a um módulo rural, ou seja, produz riqueza para uma família de 5 pessoas no máximo. Já o latifúndio são propriedades que de tamanho médio ou grande podem possuir uma quantidade de módulos rurais enorme. Por exemplo, 600 vezes o número de módulos rurais, 600 vezes a produção de alimentos para 5 pessoas, a produção de riquezas para 5 pessoas. Um latifúndio pode ser por extensão, e a gente olha e vê aquelas imensas fazendas e não tem dúvida de que aquilo é um latifúndio, mas ele pode ser também um latifúndio por produção, em que a gente olha o tamanho da propriedade e fala, é uma média propriedade no Brasil. Em compensação, essa tal média propriedade no Brasil possui uma produtividade de latifúndio, então aí é um latifúndio por produção. O módulo rural trouxe a possibilidade da gente comparar essas duas grandezas. E aí a gente chega à estrutura fundiária brasileira, em que claramente a gente vê cerca de 84% dos estabelecimentos rurais no Brasil detentores de menos de 100 hectares, que são pequenas e médias propriedades. 84% das propriedades brasileiras são pequenas ou médias e ocupam só 23% do espaço agrícola brasileiro, enquanto 3% da propriedade são grandes latifúndios e ocupam 43% do espaço fundiário brasileiro. Outros 13% de propriedades brasileiras são médias ou grandes propriedades, latifúndios por produção, e ocupam outros 34% da nossa estrutura fundiária. Isso quer dizer que apenas 16% das propriedades rurais brasileiras ocupam 77%, 78% do espaço agrícola e pecuário brasileiro, mostrando a nossa imensa concentração fundiária nas mãos de poucos latifundiários. Características de um país que exclui pequenos produtores, que exclui famílias que viviam do campo e garante a propriedade gigante, tradicional, latifundiária, nas mãos de meia dúzia de coronéis no Brasil. Essa é uma estrutura que se perpetua desde a nossa ocupação por Portugal. Vale ainda acrescentar que boa parte dos latifundiários brasileiros detêm suas propriedades para a produção, mas uma imensa parcela desses latifundiários detém propriedades e mantém essas propriedades como propriedades subprodutivas ou improdutivas. Usam essas propriedades para terem poder político regional. Usam essas propriedades para garantirem sua eleição ou a eleição dos seus sequazes, seguidores, comparsas, para que a partir da política aí sim ganhem dinheiro. O que a gente vê historicamente acontecendo
no Nordeste, em todo o Brasil, com a ascensão dos coronéis nordestinos, com a ascensão da bancada ruralista que ainda hoje domina grande parte da política nacional. Outros conceitos são importantes a partir disso. Por exemplo, agroindústria. É um grande latifúndio, mas cuja propriedade não é de um indivíduo, e sim de uma empresa, de uma pessoa jurídica. E esta agroindústria, apesar de grande, ela quase sempre utiliza tecnologia e utiliza o espaço para a produção de matéria-prima. Ocupa aí cerca de 10% do território brasileiro, enquanto os minifúndios ocupam algo em torno de 13%, 14% dos territórios brasileiros e os latifúndios o restante, cerca de 76% dos territórios brasileiros. O agronegócio é a parcela da economia nacional que vive a partir das trocas econômicas entre campo e cidade, a partir da produção agrícola, a partir da produção pecuária ou a partir das negociações que envolvem o espaço agrário de uma maneira ou outra, seja vendendo um trator para uma área agrária, seja comprando carne como um frigorífico. Tudo isso faz parte do agrobusiness, tudo isso faz parte da agroindústria e tem que ser considerada parte da economia agropecuária. É agronegócio, portanto. Bom, dá uma olhada aqui no agronegócio brasileiro. Vejam como 22% do PIB brasileiro, em 2013, era conquistado pelo agronegócio. A maior parte desse PIB, desses 22%, era conquistado pela agricultura. Portanto, 15% aí do PIB brasileiro era conquistado pela produção agrícola e o restante, os outros 7%, pela pecuária. Obviamente que o Brasil se destaca no cenário internacional no agronegócio. Ele é o maior produtor e maior exportador de café, é o maior produtor e maior exportador de suco de laranja, o segundo maior produtor de carne, mas o maior exportador, o maior produtor e o maior exportador de açúcar, o segundo maior produtor e exportador de soja, o terceiro maior produtor de aves, mas o maior exportador, o quarto maior produtor de milho do mundo, mas o maior exportador, o segundo maior exportador, e algodão, que nós não temos tanta condição climática para isso, ainda somos o quarto maior produtor e exportador de algodão no planeta. Nós sozinho dominamos 85% do mercado de sucos cítricos do globo, metade do mercado de açúcar e álcool. Não dá para ignorar o potencial agropecuário brasileiro. Então, sim, a agroindústria no Brasil é muito forte e muito importante. Ela não pode ser deixada de lado. Mas daí a ser dona da política do Brasil? Não. Ela tem que trabalhar para o Brasil e não o Brasil trabalhar para o latifundiário, agroexportador. Vale lembrar ainda que essas conquistas se deram com a utilização de 1/3 do nosso espaço agrícola, porque cerca de 64% do território agrícola brasileiro é improdutivo ou subprodutivo. Não é improdutivo porque não tem capacidade, é subprodutivo ou improdutivo porque o dono da propriedade quer usá-la como simplesmente alicerce político e força política regional para garantir dinheiro a partir da política nacional ou regional. Então nós temos uma parcela, né, dos agropecuaristas, produtores do Brasil, como sendo apenas oportunistas políticos que fazem fortuna a partir da expoliação do governo do povo brasileiro. Bom, estes a gente tem que repensar a situação deles. Em compensação, ao produtor agrícola, agropecuário, seja ele latifundiário ou não, que produz para a nação, esse sim merece um olhar diferenciado e maior respeito por parte, inclusive, do governo brasileiro. Esse sim merece o mínimo de consideração.
porque ele produz riqueza para a nação, não só para si, mas também para a nação. Bom, quando a gente fala de estrutura fundiária, a gente está falando de tamanhos de propriedade. Já falei bem rapidamente dos minifúndios, já falei bem rapidamente dos latifúndios. Agora, como eles organizam suas produções? Quais são seus tipos de produção? Basicamente, podemos pensar em 2 tipos de produção: agricultura ou cultura de rico, cultura de pobre. O que seria a cultura de rico? É aquela que a gente chamava em história de plantation. Monocultura, formada a partir de grandes propriedades rurais, utilizadoras de mão de obra tradicional, objetivando exportação. Isso é cultura de rico. Por exemplo, vocês veem aí a cana-de-açúcar como cultura de rico, o café como cultura de rico, a soja, a laranja, o gado como cultura de rico. Beleza? Então não podemos ignorar que isso daí tem uma função agroexportadora. Mas existe também a agricultura familiar ou cultura de pobre, que é aquela que produz para o mercado consumidor nacional. No caso do Brasil, a mandioca, o feijão, o milho, o café, o leite que entra na nossa mesa, as aves, os suínos, os bovinos que abastecem o mercado brasileiro fazem parte da cultura de pobre ou da agricultura familiar, que também podemos chamar de agricultura familiar comercial, quando vendida para os mercados, para o mercado interno, ou de subsistência, quando utilizada para satisfazer as necessidades da própria família, utilizando o próprio produto produzido. Vejam a importância da agricultura familiar no Brasil. 84% dos estabelecimentos do Brasil produzem agricultura familiar e 15% agricultura não familiar voltada ao comércio e exportação. A gente vê que 89 bilhões são produzidos pela cultura de rico no Brasil, enquanto 54 bilhões produzidos pela agricultura familiar. Claro que a cultura de rico ganha muito mais dinheiro. Entretanto, se for ver proporcionalmente ao espaço ocupado, a gente vê que em 75% do território agrícola utilizado para a produção no Brasil, produzimos 89 bilhões. Enquanto em apenas 24% do território produzimos 54 bilhões. Fica bem implícito de que a cultura familiar contribui enormemente com a economia brasileira, mesmo gerando menos dinheiro. Por quê? Gera menos dinheiro, mas ocupa um espaço muito menor de produção. Se ampliado, portanto, poderia conferir ao Brasil uma situação ainda mais confortável. Vejam aí a agricultura familiar de subsistência, aquela que produz o alimento que satisfaz as necessidades diretamente do próprio produtor. Não usa tecnologia, produz em propriedade pequena e o trabalho quase sempre é familiar e sem qualquer mecanização. A gente vê isso seja na Ásia, na África, na América Latina, no Brasil, onde o produtor agrícola, o produtor pecuário produz usando sua força de trabalho diretamente para comer. E temos a agricultura familiar de jardinagem, que também é convencionalmente conhecida como agricultura comercial. Ela produz em pequenas propriedades, utiliza, entretanto, algumas técnicas ou algumas tecnologias mais aprimoradas, e o objetivo é o mercado, principalmente o interno. Então, basicamente, nós temos na China, por exemplo, a risicultura, o cultivo de arroz. Nós temos no Brasil produções inteiras, granjeiras, que seguem essa lógica. Então, produz para o mercado e usa alguma tecnologia. Isso é agricultura comercial de jardinagem. Está aí mais uma imagem. E aí a gente vê os terraços, Os terraços que são basicamente estruturas extremamente importantes da produção da risicultura na China e que são técnicas de se conter, por exemplo, a erosão de encostas, permitindo que se plante encostas através dessa criação de degraus. Uma técnica que surgiu tanto entre os antigos incas, como também na China antiga. Não sabemos a origem ao certo, mas esses dois povos usavam o terraceamento como prática de agricultura.
Outra maneira de conter a erosão e ainda assim usar regiões íngremes, mas muito menos íngremes do que uma encosta de montanha, é fazer curvas de nível, que são esses canteiros transversais à descida do terreno e que permite a retenção de água nos canteiros e, portanto, a diminuição da erosão, garantindo assim maior capacidade produtiva em regiões de descida, regiões íngremes. Ok? Bom, partimos agora para falar sobre tipos de trabalho no campo. Pois é, falamos de tamanho de propriedade, falamos de tipos de produção. Agora, como é a mão de obra que pode ser utilizada no campo, principalmente no Brasil? O trabalho assalariado com garantias trabalhistas deveria ser o trabalho mais utilizado no campo. Entretanto, no Brasil, não é assim. A gente pode ver que os trabalhos assalariados permanentes, os trabalhadores assalariados permanentes equivalem a 6% dos trabalhadores brasileiros. Estes teriam direitos trabalhistas, direitos assegurados. A gente vê que o trabalho em parceria é muito utilizado no Brasil, principalmente no Nordeste. O meeiro, o terceiro e o quarteiro são os indivíduos que se propõem a produzir nas terras de outros e dividir a produção com esses donos de terra. O meeiro divide ao meio, porque o dono de terra de repente lhe deu a terra e todos os insumos necessários à produção, ele só entrou com a mão de obra, então a produção, não o dinheiro, a produção é dividida ao meio, para o dono da terra e para o trabalhador. Os terceiros, eles dividem em 3. Como eles só entram com mão de obra e mais nada, eles não entram nem com ferramentas, nem com sementes e mais nada, os meeiros acabam entrando com esses elementos, os terceiros não, eles simplesmente ficam com a terça parte para pagar a mão de obra, enquanto necessariamente os outros 2/3 ficam com o produtor, dono da propriedade rural. Já a produção sob o sistema de quarteiragem equivale ao seguinte: a um produtor que dá sua mão de obra na pecuária e que não tem terras, portanto produz na terra de outro, não tenha os animais matrizes, portanto usa as matrizes de outro, e aí divide a produção em 4. A cada 4 nascimentos, o peão, que é o detentor da mão de obra, fica com o quarto nascimento, 3 ficam para pagar a terra e as matrizes do dono da terra. Esse é o trabalho em parceria. No Brasil, ele equivale, olha só, a 2,3% da mão de obra do campo. Já os boias-frias e os chapas são trabalhadores assalariados temporários. Eles equivalem a quase metade de toda a mão de obra do campo. Não tem qualquer assistência social, nenhum direito trabalhista e eles são simplesmente diaristas, que trabalham em troca do pagamento diário, sejam na colheita, sejam no plantio, seja em qualquer outro tipo de atividade no campo. Os volantes são trabalhadores que são retirados de suas áreas de origem e levados para lugares produtivos distantes e que, quando lá chegam, acabam se comprometendo e formando dívidas que muitas vezes os mantém como um regime novo de escravidão por dívida. O número deles é muito expressivo no Brasil. Basicamente, os volantes, eles têm seus documentos presos pelo dono do espaço onde eles vão trabalhar. Enquanto eles não pagarem sua dívida de transporte, sua dívida de moradia, alimentação, eles são ligados à terra com um trabalho contínuo e mal remunerado. Apesar de ser remunerado, ele nunca consegue pagar sua dívida e ir embora. Então o volante é um escravo por dívida. Vejam, os trabalhadores não remunerados no Brasil, no campo, já são 27%. Muitos desses volantes. Muitos desses são trabalhadores escravos por dívida. Nem todos, mas muitos são. O campo é uma região de conflitos, Você tem conflitos por terra, você tem conflitos entre classes, você tem conflito entre etnias.
né? Muitos desses conflitos acontecem entre nativos e extratores que querem retirar da natureza aquilo que é tão valorizável aos povos nativos e indígenas, ou ainda mineradores, né? Que querem retirar das áreas indígenas minérios e que vai desmatar também as áreas de sobrevivência e de existência dessas tribos. Mas existem os conflitos entre os grileiros, que são os latifundiários, donos de grandes propriedades, e os poceiros, que são donos de pequenas propriedades. A diferença entre eles é que o grileiro é um latifundiário com muito poder e que tem uma propriedade registrada no seu nome, e o poceiro é o cara que tem uma pequena propriedade e que no máximo tem o direito ao uso capião dela, mas não tem a escritura lavrada em seu nome. Por isso ele tem a posse do território e não a propriedade do território. E é muito comum que na história do Brasil tenhamos visto grandes latifundiários avançando sobre territórios de pequenos produtores, tomando esses territórios, expulsando esses pequenos produtores ou matando esses pequenos produtores e modificando suas escrituras de propriedade para incluir essas propriedades griladas. E por que recebe esse nome? Porque uma prática antiga era fazer escrituras falsas, envelhecidas, utilizando uma técnica rudimentar de colocar papel dentro de uma caixa com grilos, e esses comeriam pedacinhos do papel e quimicamente haveria uma reação ao excremento do grilo para parecer envelhecimento. O fato é o seguinte: a grilagem é o roubo de terras, né, de alguns que já são proprietários sobre terras com o objetivo de ampliar sua posse territorial. Muitas vezes nem por objetivo de produção, muitas vezes só para garantir poder local. E os poceiros, pequenos produtores, quase sempre são vítimas desse processo de grilagem. Beleza? Vamos dar uma olhada então no mapa de conflitos entre poceiros, grileiros, nativos e trabalhadores rurais. Olha aí, a violência recebida por camponeses e trabalhadores rurais no campo. Deem uma olhada aqui, exatamente na borda da Amazônia, onde tem o avanço da fronteira agrícola, é a região de maior violência no campo. Maior violência, porém não única região de violência no campo contra trabalhadores rurais e contra camponeses pequenos, contra poceiros. O Brasil inteiro tem violência no campo, principalmente nas bordas da Amazônia. Está aqui sim a área de imóveis de posse nas bordas da Amazônia. Muitos desses poceiros que vão perder suas terras a grandes grileiros que vão ocupar territórios e que vão pegar para si de maneira brutal, ok? É claro que para organizar tudo isso seria necessário uma grande reforma agrária. Mas o que seria uma reforma agrária? Divisão de terras? Mais do que isso. Além da divisão de terras, a reforma agrária deve incluir redistribuição de oportunidades e infraestrutura para que todos aqueles que queiram produzir no campo tenham condições de perpetuar-se no campo produzindo, de permanecer no campo produzindo, integrado à economia. E óbvio que a gente pressupõe uma reforma agrária a partir da lógica dos minifúndios, né? Obviamente, a distribuição de terras para o pequeno médio produtor. A reforma agrária é um instrumento de distribuição de oportunidades e renda. A reforma agrária do século XXI tem que incluir indivíduos no cenário econômico e garantir que o Estado ofereça a eles toda e qualquer infraestrutura necessária para se perpetuarem na produção. E aí fica uma pergunta para o final dessa aula. Qual é o papel dos movimentos de esquerda neste processo? As Farc, que entregaram as armas há 2 anos atrás na Colômbia, eles lutavam pela reforma agrária. O Exército Zapatista de Libertação Nacional no México, Farc na Colômbia, Exército Zapatista no México, eles ainda continuam lutando pela reforma agrária. E quando eu digo lutando, com armas, as Farc entregaram, mas o Exército Zapatista continuam armados lutando pela reforma agrária, entre outras tantas coisas. E o MST no Brasil? É um grupo
que, apesar de pequenos eventos isolados, é um grupo pacífico, que luta pela reforma agrária com outros ferramentais. É legítimo? De acordo com a visão deles e de quem é o despossuído e que não tem terras e quer produzir, é. É ilegítimo, de acordo com a visão do latifundiário, que quer deter as suas terras e o seu poder, é ilegítimo. Independente disso, temos que saber que o MST é um grupo de movimentos de trabalhadores sem terra que querem espaço agrário rural para produzir em minifúndios alimento para suas famílias. E esses indivíduos são famílias inteiras e não são terroristas e não são indivíduos que prezam pela violência, apesar de já ter havido episódios pontuais de resistência violenta aos ataques latifundiários. Mas acima de tudo, um grupo que luta de forma pacífica por oportunidades no campo. Se você acha legítimo e apoia, ok. Se você acha ilegítimo e não apoia, ok também. Não dá para falar que eles não são isso. Um grande abraço a todos, um grande beijo no coração. Espero que vocês permaneçam saudáveis. Nossa próxima aulinha vai falar de divisão de produção agrícola no mundo e no Brasil. Aí a gente vai ver o que se produz aonde. Um grande beijo a todos e tchau!